A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Famílias do céu e da terra, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui ao vivo, você que está assistindo essa gravação também, o nosso muito obrigado. E como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa reunião, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a fim de fazermos a nossa conexão perfeita com a espiritualidade superior. Então nós vamos fazer o nosso instante de silêncio com o Mestre amado, e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bem, nós temos que orar. Sem orar, nada é feito. Todos precisamos orar. Orar nos dá força, nos fortalece mesmo. Todos aprenderão isso à medida que tiverem de enfrentar os grandes problemas de sua vida. Depois de baterem com a cabeça na parede, como se diz comumente, verão a necessidade de orar. É o que faremos agora, entoando o Pai Nosso de Jesus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, Senhor de nossas vidas, como somos felizes por pertencer a Ti. De coração aberto, de consciência plena, não apenas por tradição, mas porque escolhemos seguir os Teus passos. Protege as famílias, os doentes, dai força aos desempregados que achem suas colocações, aos estudantes que sejam libertados do bullying, às jovens que escapem do estupro, como está havendo cada vez mais, também com os jovens. Protege o povo da violência, Senhor. Ajude os nossos governantes a acertarem. E nós sempre estaremos aqui orando por governantes e governados, para que surja um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Grato, Senhor. Protege o nosso esforço e de todos aqueles que querem o bem de seus semelhantes. De joelhos beijamos os teus pés e contamos com a tua proteção agora e sempre. Quem confia em ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e às almas benditas da boa vontade de Deus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Como dizia o irmão Zaru, em qualquer circunstância, por pior que seja, pensem logo em Jesus. Viva Jesus!
Olá, gente. Boa noite com Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua audiência. Você que está aqui ao vivo nesse momento, você que vai estar assistindo essa gravação depois, também o nosso muito obrigado. Como é que tá aí? Tudo bem? Um pouquinho de frio, um pouquinho de calor. É? Aqui em São José já subiu um pouquinho a temperatura. Mas e aí, na cidade de vocês, como é que está? Mais ou menos? Embaixo das cobertas? Aqui também esquentou um pouquinho. A água aí esquentou. Não é nenhuma novidade, né? Viva Jesus! Viva Jesus, irmão Rafael, seja bem-vindo. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês novamente, né? Na nossa reunião. Sem mais delongas, vamos então ao estudo, né? Agora estamos estudando as sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. São 3 volumes. Estamos no primeiro volume, tá bom? E na minha edição aqui, que é aquela edição revista e ampliada de 2017 pelo autor, estamos na página 37. Novo e abrangente conceito ecumênico de Jesus. Gente, espero que o barulho aqui não esteja atrapalhando. A gente está terminando de cozinhar o feijão. Espero que não esteja atrapalhando aí, tá? Mas se tiver, vocês avisam. Vocês avisem, por favor. Bora lá? Vamos lá? Novo e abrangente conceito do rebanho ecumênico de Jesus. Meditando sobre o ecumenismo divino da religião do terceiro milênio, sobre o qual leremos adiante, concluo que ele traz ao mundo novíssimo e abrangente conceito do rebanho ecumênico de Jesus, quando o divino chefe determinava aos seus apóstolos e discípulos, representados na figura hierática de Pedro, apacentar suas ovelhas, não falava somente de ovelhas humanas. A religião, a ciência, a filosofia, a educação, a arte, o esporte, a política, a economia, a vida doméstica, a vida pública e tudo aquilo que simboliza a cultura universal no céu da terra e na terra. São ovelhas do rebanho de Jesus a serem pastoreadas por sua eterna doutrina, firmada no seu mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Perdão. Essa é a lei da solidariedade universal, portanto, espiritual, moral e social. As áreas do saber e os seres humanos vivem completo processo de simbiose. Mas, como diz o Cristo, e aqui está a chave para podermos abrir a porta para essa grande realização, tendo por fundamento a plena vigência das leis divinas. Sem mim, nada podereis fazer. Evangelho, consoante João, capítulo 15, versículo 5. Trecho do capítulo desta obra quanto aos postulados espirituais. Vamos estudar ali mais para frente. Gente, vou parar por aqui. Se der tempo, a gente avança aqui mais um pouquinho. Mas lembrando sempre, né, que o nosso objetivo aqui não é a quantidade, né, de páginas lidas, mas sim a qualidade aqui dos nossos comentários, a qualidade aí dos nossos das nossas reflexões, tá? Para começar, gente, aonde que Jesus fala do seu rebanho único, hein? Acho que é importante a gente saber, tá? Se você for aí na sua Bíblia Sagrada, no seu smartphone ou na Bíblia mesmo, no capítulo 10º do Evangelho segundo João, no versículo 16, encontramos esta profecia do Cristo
no qual a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo carrega na sua vanguarda, não é mesmo? Ainda, no versículo 16 do capítulo 10º do Evangelho de Jesus segundo João. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho para um só pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, tá aqui, gente, a promessa que Jesus fez, a promessa que Jesus solicitou, a profecia que o Cristo diz, porque ele diz que vai voltar e que vai dar a cada um conforme as suas obras, e encontrará essa unidade na diversidade. Isso mesmo. Porque a união, né? Muita gente pode ler essa passagem bíblica e ler aqui esse conteúdo que lemos das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume 1º, no caso, e muita gente pode pensar que Jesus escolheu uma religião, ou que Jesus pertence a uma religião, ou até mais, que uma só religião pode escolher Jesus e as outras não. Ou seja, e para além, né, gente? Para além. Não, somente as religiões serão salvas. Os outros setores da sociedade que se danem. Jesus só volta para a religião e os seus religiosos. Nada disso, meu irmão, minha irmã. No conceito, nesse novo conceito e abrangente, né? Novo e abrangente conceito do rebanho ecumênico de Jesus, é justamente as pessoas das mais diversas áreas, não somente da religião, mas das mais diversas áreas, participando, colaborando para que o mundo fique cada vez melhor, que as pessoas cada vez mais possam evoluir, não só na questão material, a gente sempre comenta aqui, mas principalmente nas questões espirituais, e aí todos entenderem que o grande referencial deste planeta Terra é Jesus. Esse é o rebanho, gente. Não é um local, né? É um rebanho, é um local, é um templo, é um país, é uma cidade. Não. São as pessoas entendendo que quem é o pastor deste planeta é Jesus. Então veja que conceito que em algum momento pode até parecer abstrato, mas na verdade fala muito ao nosso coração, porque também nós, cada um aqui, tenho certeza, também nós aqui pastoreamos outras ovelhas, ou fazemos parte de outros rebanhos, não é mesmo? A gente tá nessa grande missão. Nossa, irmão Rafael, mas, meu Deus, é tanta coisa para se fazer. Porque existe uma missão, né, em escala e escopo mundial, existe a nossa missão individual, existe a nossa missão como família, e por aí vai. Só que cumprindo cada etapa, cumprindo a missão maior, cumpriremos as missões, vamos dizer assim, em escala menor. Então, tudo que você faz, já comentamos aqui. Gente, só um minutinho, por favor. Voltando. Então, tava dizendo aqui que a gente faz tudo que a gente faz aqui na religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, pense, você está trabalhando para a volta triunfal de Jesus, na formação deste rebanho ecumênico do Cristo. Gente, ecumenismo, já comentamos aqui também, e vamos, o irmão Paiva vai trazer aqui os 4 pilares do ecumenismo e tudo mais, mas a gente precisa entender que fazemos parte de uma religião que vai se conectar a outras e outros corações, a outros e outros pensamentos. E não para impor uma religião ou para mudar, mas para esclarecer. Esclarecer. Monzarur, presidente fundador, né, e da Legião da Boa Vontade e proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ele já dizia,
né? Dessa união consciente entre as duas humanidades, claro, a humanidade material e a humanidade espiritual, mas também falava para nós, né, mostrava para nós que este conceito é avançadíssimo, mas que precisamos entender. Né? Precisamos. Então, quando a gente fala em ecumenismo, não é apenas, de novo, não é apenas o respeito entre as religiões, o respeito ao diferente, não. É nós, como um grande quebra-cabeça, juntarmos todas as pecinhas. Como é que eu levo a mensagem de Jesus para outros corações que não professam a religião de Deus, mas que precisam entender que fazem parte desse plano? É o quebra-cabeça. Certamente vocês já montaram aí, ou já viram alguém montando peças diferentes que se encaixam. Muita gente acha que a diferença é que separa a gente. Não. É a diferença que faz com que a gente consiga se juntar. Olha, né? Olha aí o quebra-cabeça. Peças são diferentes. Se elas fossem iguais, elas não se juntavam. Mas como elas são diferentes, as peças se unem. Então, é o que falta em mim completa no outro e vice-versa. O que falta no outro, eu posso completar. Então veja, gente, que a missão é muito maior e é muito mais abrangente. Mas é Jesus falando. Então haverá um só rebanho para um só pastor. E aí o conceito eleva-se ainda mais, porque ele não está dizendo apenas de seres humanos, ele está dizendo de todos os setores da sociedade. Todos os setores da sociedade. Senão Jesus seria um Jesus individualista, seria um Jesus, assim, que faria acepção de algumas coisas. Né? Esse setor aqui não só os religiosos, não. Esse aqui não. Os empresários não só os não. Jesus vem e voltará e formará esse rebanho para todos. E veja, não, de novo, hein, gente? Não é um rebanho um lugar. Não é o rebanho uma religião. Não é o rebanho um país. Não. Somos nós entendendo que quem governa este planeta é Jesus. Por que é importante pensar nisso? Vamos refletir um pouco. Por que é importante entender que Jesus é o pastor realmente de todos nós? Porque se nós não mudarmos essa mentalidade, o Cristo retorna, e vamos dizer assim, e todas as confusões continuam. E todas as brigas, os conflitos continuam. Por quê? A humanidade perderá o seu poder. E aí outros conflitos gerarão. Então, quando Cristo retornar, tudo isso estará apacentado, pacificado. Entenderemos que não precisamos do poder humano, porque o poder humano, ele é efêmero e é passageiro. Então, ó, essa questão, eu sei que para alguns, né, de repente pode parecer assim um pouco vaga até, mas, gente, baseados aqui na questão do novo mandamento de Jesus, que faz parte dessa junção, olha o que o meu pai vai dizer aqui, após citar o novo mandamento, ele diz: essa é a lei da solidariedade universal, portanto, espiritual, moral e social. Sim, os ensinamentos de Jesus valem para todos os campos. Pega os ensinamentos de Jesus e aplica na economia, de verdade, as coisas andarão melhor. Pegue os ensinamentos de Jesus e aplique na política. Leis melhores, tudo vai melhorar. Os ensinamentos de Jesus, gente, são para tudo que nós fazemos aqui na Terra e nos relacionamos. Tudo. Se tudo tiver, todas as decisões tiver esse amor de Jesus, do novo mandamento, pode ter certeza, gente, as coisas melhorariam. Mas tem amor? O que tem, muitas vezes, pensando aqui na parte política, humana, o que tem muitas vezes por trás de algumas leis?
ganância, tentativa de poder maior. E não estamos dizendo aqui de governo A, B, C, D ou E, já dissemos aqui e reforçamos, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela é apartidária. Não temos nenhum partido. Mas por trás das leis que os homens fazem, o que vem, gente? Senão, muitas vezes, né, a ganância, a vontade de ter mais poder. E aí, aquela coisa, uma lei que favorece alguns, prejudica muitos, essa outra parte fica revoltada, faz um contra-ataque, e aí vira, né, esse ciclo que parece que não acaba nunca. Entra governo, vocês já ouviram, devem ter ouvido esse comentário. E entra governo, sai governo, nada muda. Por que será? Será porque ainda está só pensando nas questões materiais? Então, é por isso que a gente precisa, né? Precisa transformar a nossa cabeça. Então, quando eu dou o meu dízimo, eu estou colaborando com isso. Quando eu levo uma revista, Jesus está chegando, eu estou colaborando com isso. Quando eu convido alguém para estar nas nossas igrejas, eu colaboro com isso, com essa formação desse rebanho único de Jesus. Ah, irmão Rafael, mas por que a religião de Deus está na vanguarda, então, disso? Porque foi ela que trouxe isso nos seus estatutos. Simples assim. Tá lá. Em todas as igrejas tem uma placa com a missão principal da religião divina. Está lá. Preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus, né? Aliás, o objetivo supremo, né? Preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus, na sua missão principal de salvar vidas e almas para Deus. Estou resumindo aqui, tá? Na formação do rebanho ecumênico de Jesus. Está lá. Está lá. A gente não inventou nada. Não, o irmão Zarur e agora o irmão Paiva, que é o presidente atual, contemporâneo, eles não inventaram nada. Está aqui na Bíblia Sagrada, conforme a gente pôde ler. Então, é uma grande missão. Se nem dentro de casa, às vezes, a gente consegue encontrar pontos em comum em assuntos diferentes, né? Imagina isso para um mundo. Mas, se Jesus falou, gente, está falado. Ele deu a ordem que possamos nós cumprir esta ordem. Agora, meios para se fazer, temos muitos. Já comentamos aqui alguns outros mais. Quanto mais engajados nessa tarefa, gente, mais recursos vamos ter para que a gente possa tanto aprender e passar isso adiante. Por exemplo, estamos aqui com algumas igrejas familiares da religião divina. A missão da igreja familiar da religião de Deus não é apenas, gente, se juntar um dia em um horário específico da semana e fazer sua oração dentro de casa e estamos cumprindo com os estatutos da igreja familiar. Não, não, não. A igreja familiar, ela é um posto avançado para muitas ações da religião divina. Ah, onde que está isso escrito? A gente vai ler aqui. Tá aqui nesse primeiro volume, quando formos falar dessas funções das igrejas familiares. Ah, eu faço minha oração no lar todo dia, né? Igual aqui em casa. Ah, todo dia, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente senta aqui, faz a nossa oração e fizemos aqui a nossa parte. Não. Fizeram uma parte. Temos outras mais, né? As igrejas familiares são a capilaridade, né? Para que os ensinamentos de Jesus realmente cheguem em todos os corações. Como é que está o entendimento dos nossos vizinhos? Daqueles que nós transitamos na rua, no bairro. A igreja familiar, ela tem muito mais função, principalmente aqui, firmada neste rebanho ecumênico de Jesus, né? E completa aqui com essas palavras do irmão Paiva. As áreas, né, a gente já leu, eu vou reforçar aqui. As áreas do saber e os seres humanos vivem completo processo de simbiose, ou seja, estamos aprendendo realmente uns com os outros. Mas, como diz o Cristo, e aqui está a chave para podermos abrir a porta para essa grande realização. Qual realização?
da formação do rebanho ecumênico de Jesus, tendo por fundamento a plena vigência das leis divinas. Sem mim, nada podereis fazer. Gente, frase simples, né? Jesus é muito pragmático nos seus ensinamentos. Não tem como se diz, não tem como a palavra dele ser interpretada de outra maneira. Ele está dizendo, sem mim, nada podereis fazer. Não é assim, sem mim, talvez não consiga fazer tudo o que você quer. Sem mim, boa parte será feita, mas outra vai ficar para depois. Não. Sem mim, nada podereis fazer. Aí é que está. Como é que está a questão nossa desse acreditar no Cristo para que ele possa permear as nossas vidas e assim a gente fazer grandes realizações? Nossa, irmão Rafael, mas espera lá, né? Não é muita coisa? Veja, quando Jesus... Eu estava fazendo essa reflexão aqui antes do nosso encontro hoje. Quando Jesus estava pregando, ele conseguia reunir a multidão e tinha alguém lá, por exemplo, com um livro de presenças para anotar ali. Ou ele reunia a multidão e aquela multidão faminta, ele estava ali preocupado em, nossa, não vai ter comida aqui para todo mundo, como é que vai ser? Jesus apenas fazia. E pelo poder da fé e dele acreditar e confiar em Deus, as coisas se realizavam, gente. O poder, este Deus já está dentro de nós, dentro de cada um. Então, é claro que é preciso ter o conhecimento, mas não precisa ter o conhecimento aqui ipsis literis. Se nós fizermos essa conexão perfeita com Deus, sem mim nada podereis fazer, a gente vai saber fazer aquilo que é necessário para a formação desse rebanho ecumênico de Jesus. Está muito abstrato isso, gente? Está muito longe? Eu acho que não. Porque é Jesus dizendo no final, sem mim nada podereis fazer. Agora invertendo a frase, com ele tudo poderemos fazer. Então, a chave, o segredo do sucesso está justamente aí. Agora, será que estamos com Cristo todos os dias? Aí vem todas aquelas lições que já comentamos aqui. A questão da nossa sintonia, a questão de como nós ocupamos o nosso tempo. A questão, já comentamos aqui quando lemos o livro A Missão dos 70 e o Lobo, e entre aspas, o Lobo Invisível, também do irmão Paiva, quando a gente estudou aquela parte das más palestras. Vocês lembram disso? Muito da nossa conversa é desprendida em qualquer outra coisa. É energia que não se produz coisas que são importantes para o nosso crescimento. Então veja, é uma readaptação realmente das nossas vidas. Mas quem quer realmente ir, né, se ajeitando na vida nesse sentido? É um desafio para todos nós. Não tô aqui como professor do sentido, vocês fazem, vocês têm que fazer e eu não. Eu me coloco aqui também nessa equação aí, gente. A gente precisa entender. Então, veja, sem mim, nada podereis fazer. Tá aí a chave. Se acessarmos essa chave, e já acessamos, viu, gente? Se você olhar aí, fizer um exame de consciência, você pode ter certeza que você já fez isso. Só que, às vezes, a gente utiliza e perde essa chave. A gente tem que procurar de novo. E aí, muitas vezes, a gente só consegue em situações extremas. E aí, quando a coisa aperta, aí a gente consegue acessar. Mas o que Jesus e a religião divina estão nos ensinando é o quê? Que não precisamos chegar nessa extremidade. Podemos fazer isso de forma mais tranquila. Por isso que estamos aqui. Essa reunião
é uma das muitas maneiras, não só essa, é claro, mas é uma das muitas maneiras de acessarmos essa chave do sucesso. Se vocês hoje, na hora que a gente desligar aqui, falar o nosso Deus está presente, se vocês levarem essa fala do Cristo para os seus corações, teremos atingido aí um grande objetivo, gente. E 2024, né, já estamos aí na metade do ano, poderá ser ainda mais iluminado para nós. Mas se realmente acessarmos essa chave, sem mim, nada podereis fazer. Muito bem. Vamos lá, Monique, está sempre aqui com a gente, já pode trazer aí seus comentários. Hoje falei um pouquinho menos para dar espaço aqui para todo mundo poder comentar. Fica à vontade, Mona. Deus está presente a todos. É importante a gente fazer a nossa parte, né? Como você disse, sem mim, nada poderei fazer. Tudo que a gente gente não faz sem Jesus na nossa vida. Tudo que a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente não consegue fazer sem Jesus. Tudo trabalho nós depende de quem? De Jesus. Tudo aquilo, eu estou doente, eu preciso de foi buscar em quem? Primeiro, Jesus. A gente busca Jesus, depois a material vai consequente. Então, tudo que a gente fizer, a gente pensa em Jesus, porque a gente não consegue fazer as coisas sem Ele. A gente não consegue fazer o nosso trabalho da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sem Jesus. A gente não consegue. Imagina ao contrário, se fizer tudo, mas nem precisar de Jesus. Seria bom, né? Mas a gente não consegue. A nossa individualidade, a gente precisa dele. A gente precisa de Jesus na nossa vida. E a gente sempre fala nesse livro, porque eu já li ele inteirinho. E é muito importante a gente ler, porque a gente está aprendendo em muita coisa da religião de Deus, viu, gente? Porque a gente não sabe nada da religião de Deus. É muita coisa para a gente aprender a religião de Deus. É muita coisa. A gente não pode dizer, eu sei tudo da religião de Deus. A gente não sabe. Um pouco a gente sabe, mas não muito. A gente tem que aprender muito mais a religião de Deus, o que é os 4 pilares do ecumenismo, o que é a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Então, a gente vai aprender. E eu falar um interessante, ontem, na reunião da juventude, nós assistimos o podcast, da Paula Sueli, e ela falando da religião de Deus. E ela começou a contar desde lá atrás, quando ela começou, ela contou do irmão Saru, ela contou o que é a religião de Deus, do Cristo, porque ela sempre fala, a gente não consegue falar da religião de Deus sem a LPP. Ela falou exatamente essa frase. A gente não consegue falar da religião de Deus sem a LPP junta. A gente não consegue. Se fosse ao contrário, a gente conseguia falar da religião de Deus e a LPP depois, mas a gente não consegue. A nossa mente não capta a falar da religião. Fala primeiro a religião de Deus, depois você fala da LPP. O nosso cérebro não consegue captar isso. Ele não consegue captar de uma só falar e depois do outro. O cérebro, ele é assim, ele é raciocínio. Se você falar da religião de Deus, você não vai conseguir falar sem a LPP, porque a LPP ela faz parte também da doutrina. Ela faz parte do quê? A material. Você não vê o Rio Grande do Sul, a água baixar, mas tem muita coisa, gente. Tem muita coisa para fazer lá. E nós temos que agradecer que tenha... eu até emociono falar isso. Tem a religião de Deus, estão lá
limpando as casas. Eu vejo isso, até um sono de ver isso, de ver eles 24 horas por dia, vai lá na casa, limpa a casa, tira toda aquela lama que ficou. Tem o Dai, que está indo lá, conversando com o pessoal. Tem a material, mas tem o espiritual, que é a relíquia de Deus, do Cristo Espírito Santo. E tem o Dai, né, mãe, que estão indo lá para fortalecer aquelas pessoas que perderam tudo. Que a gente sempre fala, se perdeu tudo, perdeu. Mas tá para reconstruir, dá para renovar um móvel, você pode comprar um móvel novo, né? Guarda-roupa, essas coisas que perdeu tudo. Mas você tem que pensar na família. É na família que se perde. Eu, por exemplo, se eu tivesse lá, eu perdi minha mãe, meu pai, e eu ter só meu irmão, minha irmã, eu ia pensar, poxa, perdi minha mãe, meu pai, queria que estivesse aqui. É doloroso. Muita gente lá voltou para a paz espiritual. Muita gente perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os filhos. Muita gente é isso. Então, por isso que a gente tem que aprender esse rebanho ecumênico de Jesus. É isso. A gente aprendeu o novo mandamento, que amai-vos como eu vos amei, né? Tudo isso tratado no mandamento, a gente aprende também, porque na vida não é só aprender, mas que a gente sempre fala, a gente tem que aprender, mas tem que pôr na prática, né? Tem que praticar tudo que Jesus fala no Evangelho. Ele não fez assim, tem que multiplicar o pão. Como é que eu vou fazer? Nossa, Jesus não fez isso. Ele pensou em Deus, conversou com Deus, com o Pai, e fez a multiplicação, multiplicou o pão, multiplicou os peixes. É isso que a gente tem que fazer a nossa parte, vamos multiplicar, né? Vamos convidar as pessoas na igreja, a campanha do Mais Um. Vamos convidar a pessoa a conhecer a relíquia de Deus, do Cristo Espírito Santo. Vamos chamar ela para participar da campanha, da revista. Vamos chamar ela para participar das ações da religião de Deus. Fazendo isso, a gente está fazendo nosso rebanho Jesus. A gente está fazendo a nossa parte. Como sempre, Jesus fala, faça a tua parte, que Deus fará a parte dele. Porque não adianta fazer a nossa, né? Mas não adianta Deus fazer a parte dele e a gente não fizer nada. Nós temos que fazer também. Se Jesus faz a parte dele, vamos fazer a nossa parte. Vamos praticar, vamos renovar, vamos convidar as pessoas da oração no lar. Isso é importante, porque renova nós, mas renova também o nosso espírito que precisa do alimento espiritual. É isso. Ok, Mona, obrigado. A Mona ela sempre faz um grande preâmbulo ali, né? Ela vai permeando aí os assuntos, né? Então, só alinhando aí algumas outras coisas, né, Mona? Importante que você comentou. Aqui é assim, gente, todos têm direito ali a falar, né? A gente comentar e aprender juntos, né? Então, mas é só para ficar claro, né? Muita gente utiliza os conhecimentos espirituais para falar de situações que o mundo passa. E a gente já comentou sobre isso aqui também, num outro momento, que os irmãos lá gaúchos estão passando por isso, mas é claro, por causa disso, por causa daquilo, porque em outra vida fizeram outra coisa. Não temos esse direito, tá, gente? Já comentamos aqui, né? Não é por conhecermos as questões espirituais que isso nos dá o direito de julgar. Se conhecemos, coloquemos em prática para nós. Quem vai resolver tudo, quem é o juiz de tudo é Deus e o próprio Cristo. E aí, para com os nossos irmãos, o que nós precisamos fazer? Caridade.
da melhor maneira que conseguirmos, da melhor maneira que pudermos. Está aí a Legião da Boa Vontade, está aí a própria Religião de Deus, inclusive, depois a gente vai passar aqui alguns recadinhos para que você possa participar, se você quiser, né? Tudo em prol lá aos nossos irmãos, né? Então, orar realmente, né? Orar por aqueles que partiram para o plano espiritual, não fazer comparações, né? Mas o que eles sofreram ou o que eles estão sofrendo não é nada. Quem diz que a gente tem um medidor de sofrimento? Quem diz que a gente tem aqui um termômetro de sofrimento para saber quem sofre mais, quem sofre menos? Cada um com a sua dor, né? Então, que a gente possa, como o Monique falou aí no finalzinho, fazer a nossa parte, né, gente? Fazer a nossa parte, buscarmos fazer a nossa parte. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos, né, sem mim nada podereis fazer. Então, vamos com Cristo, buscando essa conexão, e aí a gente vai, né, se desvencilha dessas pegadinhas, dessas cascas de banana, que muitas vezes a gente joga para nós mesmos, né, para a gente derrapar lá na frente. Obrigado, Mona, aí pelas palavras. Irmã Luceli? Deus está presente a todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse livro aqui traz para nós assim um conhecimento muito além daquilo que a gente até pensava, né, e achava que já tinha entendido. Vejam só esse título aqui: Novo e Abrangente Conceito do Rebanho Ecumênico de Jesus. Porque até então, né, até há um tempo, o que se pensava era exatamente como você iniciou falando aí, né, que o rebanho do Cristo era só uma determinada religião, ou só uma determinada pessoas, né, e achava-se, né, que era dessa forma. E não é. Aí Jesus, ele trouxe, quando ele pede, né, ao Pedro, como o irmão Paiva descreve aqui, né, representado na figura hierática de Pedro, apacentar suas ovelhas, ele estava dizendo, né, que é preciso cuidar de todos, inclusive aqueles que não seguem ou não têm uma religião definida. Mas, é como você disse, eles cumprem com as leis de Deus, eles amam com o amor do Cristo de Deus, eles ajudam, né, da maneira com que Jesus fez aqui. Porque, como nós estamos aprendendo aqui, o que Jesus ensinou quando ele esteve aqui visivelmente entre nós? Ele não ensinou a gente a ser misericordioso, a ter compaixão daqueles que sofrem, a ser paciente, né? Mais paciente do que ele foi com o próprio Judas, que ele, né, sabendo do que ele pretendia, né? E nenhuma vez Jesus falou com ele de determinada maneira, como você disse, mesmo Jesus sendo conhecedor, Jesus nunca julgou. Ele nunca disse a Judas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, quando ele estava dizendo, e Judas falou, acaso serei eu, mestre? Ele diz, tu o dizes, né? Então, olha só, olha que misericórdia, porque ele sim tem autoridade para dizer, sim, é você, ele poderia ter dito, mas não é isso que ele veio ensinar para a gente. E ele, antes de nos dar o novo mandamento, ele praticou o novo mandamento com todos, né? Com todos, inclusive com aqueles que o perseguiam, né? E que procuravam fazer de tudo. Então, o que Jesus quer de nós, né? E o irmão Paiva aqui ele deixa bem claro, ele quer que a gente siga esses ensinamentos, que a gente haja dessa maneira, né? Quando a gente diz que nós somos discípulos do Cristo, o que um discípulo faz? Ele segue o seu mestre, né? Então, que a gente siga os exemplos do Cristo de Deus. Por quê? Porque se nós seguirmos o exemplo dele,
nós somos candidatos a participar desse rebanho ecumênico do Cristo de Deus. Então, e todos aqueles que seguirem, sendo na religião, na filosofia, na ciência, na educação, na política, na economia, também estarão fazendo parte desse rebanho ecumênico de Jesus. Muito bem, irmã Lucília, é isso aí, né? É um conceito, gente, que aí sim, né? A gente pode falar, mas aqui sem acirrar nada, né, gente? Mas é um conceito que só a religião de Deus trabalha. A religião de Deus, gente, olha que religião com pensamento que está realmente muito à frente. A maioria das outras crenças religiosas, e aqui nós respeitamos todas, novamente, não. Veja, a gente não está aqui dizendo que somos melhores, estamos falando do nosso papel. Enquanto a maioria das religiões, infelizmente, elas querem só arrebanhar para si adeptos. Não é? Para nós, para mim, para aqui, para desse lado, ou daquele lado. A religião de Deus, é claro, ela também precisa de adeptos. Não estamos falando que não é necessário, tá, gente? Precisamos. Só que a missão extrapola os nossos, vamos dizer assim, né? Os nossos limites. Né? As pessoas que podem e serão de outras crenças, elas precisam também entender essas coisas. Porque Jesus, gente, não vai voltar só para a religião de Deus. Seria muito egoísmo da nossa parte. Jesus vai voltar para todo o planeta. O irmão Paiva já nos explicou isso. Nossa, irmão Rafael, por que fala tanto de irmão Paiva, irmão Zaru? Porque são eles que trouxeram essa doutrina. A gente aqui é apenas um comunicador. Então, vamos dar citações, os ensinamentos de quem realmente trouxe e o fez. Então, irmão Paiva, no seu livro As Profecias Sem Mistério, se eu não me engano, acho que é ele mesmo, que inclusive a gente está estudando de sexta-feira, dentro do estudo lá da coleção Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. A gente vai chegar nessa parte, ainda não chegamos. Mas quando o irmão... Olha o que o irmão Paiva explica, gente. Quando ele fala sobre a volta de Jesus e o seu significado. E ele diz, além do significado literal, que realmente Jesus voltará com toda a majestade, toda a glória. Mas, irmão Rafael, o mundo, o planeta é redondo e quem tiver... Gente, isso é com Cristo. Ele diz que vai voltar, e aqui respeitosamente dizemos, isso é um problema dele, é um problema das mais altas esferas. Tanto é que ele mesmo diz, né, sobre o retorno dele, ele diz que nem os anjos, nem ninguém, só Deus sabe. Então, isso é para além dos limites humanos, que já será uma, né, imagina, né, para nós será algo que não tem explicação. Agora, o que o irmão Paiva explica? Que o significado, né, da volta triunfal de Jesus vai além do significado literal. Ele vai voltar para todos e tudo retornará a ele, inclusive todos os setores da sociedade. Então, Jesus não vai voltar para a religião de Deus ou só para os religiosos, gente. É para todos. Então, perceba que a missão ecumênica da religião divina vai muito além de trazer adeptos, a Monique bem lembrou, e precisamos fazer, e essa é uma missão das igrejas familiares, a gente vai ler aqui quanto às suas finalidades, quanto às finalidades da religião divina, nesse volume aqui das Sagradas Diretrizes que estamos lendo. Mas, para além disso, gente, percebam que religião que é essa, que vai muito além, ela poderia pensar, entre aspas, só nela. Não, vamos fazer aqui o nosso. Mas Jesus vai voltar só para a religião de Deus? É isso que ele prometeu? Eis que venho sobre as nuvens e todos os olhos da religião de Deus vão ver. Não, todos os olhos, todas as pessoas. O planeta é do Cristo. E aí, você aceita essa missão, meu irmão? E aí, minha irmã, como é que você encara essa missão? É isso mesmo. Então, quando nós nos apresentamos, lembra quando Jesus pede, ele diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos?
Você se apresentou. Eu me apresentei. E aí somos poucos, mas que vamos precisar trabalhar por muitos. Aceitamos ou vamos só cuidar da nossa reencarnação de uma outra maneira? Ah, não, vou cuidar aqui, vou fazer o que é o meu. Cada um tem a sua escolha, gente. Mas olha como que a religião de Deus nos esclarece. É isso. A missão está aí. Você pode assumir, você pode. Assim como a parábola do samaritano, do bom samaritano, tinha lá uma questão para se resolver. Um homem que caiu nas mãos dos salteadores. Passa um sacerdote, e eu não lembro quem comentou uma outra vez comigo, mas dá a entender que as pessoas, né, tanto o sacerdote e o levita, acho que é o outro personagem, né? A irmã está confirmando. Tanto os dois estavam voltando ou indo para o seu templo. Olha que hipocrisia, né? Vai ao templo, ora, pede, e quando vê o problema, passa ao largo. Ou então, está indo ou está voltando, né? E aí, o único que parou e socorreu foi quem, gente? O samaritano. Ele pegou aquele problema e trouxe para ele. Não, eu vou ajudar a resolver. É o que a religião de Deus espera da gente. Assumirmos de verdade. Não adianta, gente. Agora, falando aqui ao coração legionário, né? Não adianta a gente bater no peito. Ai, eu amo o irmão Paiva. Ai, quando eu ouço as mensagens do irmão Bezerra de Menezes, ai, eu fico todo... Outro dia eu conversando com um legionário, não vou falar da onde, né? Por questão de ética aqui. Um irmão legionário que tem um potencial enorme. Um potencial enorme para ajudar as instituições. Mas, como diz o irmão Bezerra de Menezes, é um gerador ali, mas que está parado. E aí, certa vez, ele falou para mim, olha, meu irmão, quando lê a mensagem do irmão Bezerra, eu me arrepio todo, irmão. E depois? Depois é isso aí. Inclusive, gente, olha só que fato, né? Esse irmão tinha o seu querido pai que retornou à pátria espiritual. O desejo do pai era frequentar a religião divina, gente. Ele não ouvia muito bem e não enxergava. Teve 2 oportunidades que ele acompanhou uma reunião. Gente, se vocês sentissem a vibração daquele homem, o tanto que ele doava de fluidos, 90 e tantos anos, gente. E o filho, né, no caso, não pôde ajudar o pai nisso. Ele só queria estar na igreja. Então, veja, né, a religião de Deus nos convoca a isso. Agora, aceitar ou não, né, igual aquela história que a irmã Nuceli ajudou a contar, né, do Tiago, né, que está lá orando, vê a luz, chega, passa por ele, eu estou orando aqui. Não, são os seus irmãos que precisam de mim lá. Estão lá sendo presos, estão acontecendo tudo lá. Você está aqui só na oração, precisa da realização. Então, temos muita, mas muita coisa para fazer na religião divina. Muita coisa. Precisamos de muitos braços, gente. Esse momento do Rio Grande do Sul está mostrando para nós que é possível, sim, cada um fazer a sua parte. Mas vai ficar... Depois que tudo isso passar, e a gente espera que passe o mais rápido possível, e depois? Acabou? E aí? Acabou? Está mostrando... Essa situação está mostrando para nós que podemos ser mais solidários. Que dá para a gente fazer um pouco mais. É uma reflexão, né, para todos nós aqui. Sem mim, nada podereis fazer. Obrigado, irmã Nuceli, mais uma vez, pelos seus comentários. Vamos lá para Jundiaí, falar com os nossos amigos, irmão Rafael, irmã Deise, se quiserem trazer seus comentários, fiquem à vontade. E aí vamos partir daqui para a nossa conclusão. Ô, Rafa. Oi. Hoje estamos só aprendendo com vocês hoje. E nós com vocês, gente. Nós aprendemos juntos aqui. Um beijão no coração de vocês, 3 aí, tá?
A irmã Deise, a Maria Isabel, o meu xará, irmão Rafael, família feliz aí que tá cada vez mais radiante com a chegada do soldadinho de Deus da religião divina, a nossa querida Maria Isabel, hein? Nos sentimos aqui todos pais e mães dela, hein, gente? Né? Olha, todo mundo aqui, né, desejando muito amor para nossa querida Maria Isabel. Vamos lá, então, para Piquete. Estamos aqui com a irmã Maria Aparecida. Irmã, consegue abrir a câmera aí ou o microfone? Quer trazer seus comentários? Nossa irmã Maria Aparecida, que também é um exemplo, né, gente? Já contamos aqui várias vezes. A gente tem muito orgulho de dizer, né? Uma legionária que, mesmo com limitações físicas, consegue desenvolver o trabalho em Piquete. Então, parabéns, viu, minha irmã? Estendo aí as vibrações para sua querida filha, a irmã Luiziene, que também ajuda bastante, né? Enfim, se a senhora conseguir abrir aí o microfone e a câmera, pode falar, tá bom? Bom, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas rapidinho, e aí quem puder também já ir abrindo a sua câmera para a gente fazer a nossa foto. Primeiro, das atividades, né, da religião divina em prol lá aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não sei se todos receberam aqui essa tela, né, esse post, né? Então, toda a doação, todo o seu, né, aqueles que estão ofertando participando das reuniões e nos envelopes, né, colocando ali a sua oferta, os seus dízimos, né, enfim, gente, olha, tá tudo aqui, ó. A religião divina está fazendo toda a prestação de contas e vai continuar ajudando, tá bom, gente? Então, ó, pela religião divina já foram mais de 9 toneladas de doações. De forma online foram mais de 3.000 pessoas atendidas. Em visitas locais foram mais de 4.000 atendimentos nas casas, gente, falando com as pessoas, olho no olho, tá bom? Teve mutirão de limpeza também, porque não é só chegar, fazer uma oração e dar 2 tapinhas nas costas, olha, boa sorte aí, né? Aquilo que, se eu não me engano, é Tiago que fala na sua epístola sobre a fé. Ele fala, né, não adianta você falar, olha, vai em paz, né, que a tua fé te acompanhe, e não der o que a pessoa precisa também, quando é necessário, né? Então, a religião divina está participando aí dessas ações, então está aqui uma prestação de contas, né, para todos nós, né, entendermos para onde que está indo, né, toda a nossa oferta, né, aquilo que a gente tem feito. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui tá lá no Instagram, tá, gente? Deixa eu tirar o som aqui. Tá lá no Instagram da Religião Divina. A gente está juntando todos os vídeos, depois a gente quer postar para que você possa acompanhar, né? Tudo que está sendo feito, as pessoas que estão sendo atendidas, os depoimentos. Gente, está muito, muito, assim, é um trabalho de muito acolhimento, tá bom? Então, a gente pede que você continue ajudando a Religião Divina, né? Naquilo que você puder, para que essas pessoas, né? Que tudo isso possa ser revertido, né? Para essas ações aqui para todos, tá bom? E também quero, então, né, partindo aqui para a prática, tá? Nós temos aqui na Religião de Deus 4 ações que vão também, né, todos os seus, tudo que for arrecadado, tá? Vai ser revertido aí para as ações no Rio Grande do Sul, tá? Então, teremos dia 16 a nossa tarde fraterna digital. No dia 22 de junho, nosso Arraial da Boa Vontade, tá bom? Para você participar. Temos também o Clube do Livro, né, que agora é a última fase no mês de junho, então você pode adquirir o seu kit e ajudar o povo do Rio Grande do Sul e levar os livros, né, como sementes, né, para outros corações. E teremos também, né, como já foi aí anunciado, essa cesta aqui, né, para o Dia dos Namorados, tá bom? Então, ganhamos essa cesta, tem uma linda cafeteira, muitas guloseimas para você compartilhar aí com o seu amor, tá bom? O sorteio é sábado agora, dia 8 de junho, e, novamente, os recursos arrecadados serão revertidos para as ações de conforto e esclarecimento espiritual
as vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, você pode adquirir o seu número, apenas R$10, e aí você concorre ao sorteio e ajuda a Religião Divina a ajudar lá os nossos irmãos, tá bom? Então, tudo aí para que você possa colaborar com a gente. Vamos lá fazer a nossa foto, então. Finalizando aqui a nossa reunião. Daqui a pouco a palavra do irmão Paiva, né? Para quem ainda não pôde acompanhar. Deixa eu até ver aqui, já passou uns minutinhos. Eu acho que ainda não começou. Vamos ver aqui ao vivo. Aqui. Opa, não é aqui não. É aqui. Daqui a pouco tem a palavra do irmão Paiva. Estou acessando aqui o YouTube. Vamos lá. Acho que já está no ar, né? Junto! Não, ainda não. Tá o irmão da Mita aqui falando, mas daqui a pouco entra aqui a nossa reunião, então, para todo mundo acompanhar. Vamos lá, então? 1, 2, 3, Jesus! Aê, muito bem. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. E Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus as nossas palmas. Obrigado, gente. Foi muito bom recebê-los aqui novamente. Um grande abraço. Boa semana. Até mais.